meus amigos, estamos novamente aqui reunidos para prepararmos a liturgia deste domingo, o 12º domingo do tempo ordinário, ou tempo comum. Vamos meditar sobre a primeira leitura, sobre a segunda leitura e sobre o Evangelho. É muito importante prepararmos a missa do domingo. Por isso, entende, vamos agora meditar sobre essas leituras. É uma grande alegria para mim estar aqui novamente com vocês. A primeira leitura desse domingo é do livro de Job. É uma dos livros mais lindos da Bíblia. E todo mundo conhece a história de Job. Job era uma pessoa que tinha muito dinheiro, muitas propriedades, tinha uma família maravilhosa, tinha também tudo na vida. E era muito fiel a Deus. Então, o demônio vai dizer a Deus, ele é fiel porque ele tem tudo. Tire aquilo que ele tem. E Job vai voltar-se contra Deus. Então, Deus dá licença para o diabo fazer isso. Então, primeiro, o diabo vai tirar de Job as suas propriedades. Então, ele fica pobre. Depois, continua fiel a Deus. Então, depois o diabo vai tirar a família dele. E ele continua fiel a Deus. No final, o diabo vai tirar de Job a própria saúde. E Job fica com o corpo coberto de chagas. E Job continua fiel a Deus. E dessa forma, Deus venceu a luta contra o diabo, porque apesar de Job ter perdido tudo, ele sempre se manteve fiel a Deus. E na leitura que nós vamos ouvir hoje, essa leitura é interessante porque nos lembra, primeiramente, o livro do Gênesis, da criação do mundo, Deus criando o universo, Deus como, vamos dizer, o autor de toda a criação. Mas também essa leitura vai ser uma introdução ao que nós vamos ouvir no Evangelho. Quer dizer, nessa leitura que vamos ouvir, então Deus, primeiramente Job, entende, no seu sofrimento, ele questiona a Deus como que Deus o tivesse abandonado. E então ele faz pergunta, continua fiel, mas ele pergunta a Deus, por que tudo isto? Por que tanto sofrimento? Onde que está Deus? Entende? E então, o que nós vamos ouvir hoje é a resposta de Deus a essa pergunta de Job. Então, Deus vai apresentar a Job que ele é o que controla o mundo todo. Ele que controlou a criação. Quer dizer, mostrar a Job que ele, Deus, ele tem o controle sobre tudo, sobre todas as criaturas. É o que nós vamos ouvir agora. Leitura do livro de Job. O Senhor respondeu a Job do meio da tempestade, dizendo: quem encerrou o mar entre dois batentes, quando ele irrompeu do seio do abismo? Quando eu o revesti de neblina e o envolvi em uma nuvem sombria, quando lhe fixei limites e tranquei portas e ferrolhos, e disse-lhe: chegará até aqui e não irás mais além. Aqui se quebrará a altivez das tuas vagas. Palavra do Senhor. A segunda leitura de hoje é da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós sabemos que Paulo escreveu 2 cartas aos Coríntios, aos cristãos, à comunidade cristã de Corinto, na Grécia. Na primeira carta, ele foi muito duro com essa comunidade cristã, que estava dividida, tinha esquecido os princípios do Evangelho. Então, Paulo escreveu uma carta muito dura, corrigindo essa comunidade. O que aconteceu? Aconteceu que, então, nessa comunidade,
alguns começaram a voltar-se contra Paulo. Especialmente vieram provavelmente pregadores itinerantes que vieram da Palestina e passaram por Corinto e também alimentaram essa, vamos dizer, quase que sentimento contra Paulo e acusaram Paulo que ele não era apóstolo, porque ele nunca tinha vivido com Cristo. Nós sabemos que Paulo se converteu e teve a visão de Cristo no caminho de Damasco, quando ele ia perseguir os cristãos. Então Paulo, quando recebe a notícia de tudo isso, ele vai para Corinto e então enfrentar aqueles que estavam criticando a Paulo. E então, depois de ter esse encontro problemático lá em Corinto, então Paulo vai para Éfeso. E então Tito, que é um discípulo de Paulo, e Paulo escreveu uma carta também, uma epístola a Tito, ele vai para Corinto, porque ele era muito bom diplomata, e consegue organizar e acalmar a situação. Quer dizer, depois Tito vai encontrar-se com Paulo mais tarde e vai dizer a Paulo que tudo estava bem em Corinto. Então Paulo escreve a segunda carta, entende, aos cristãos de Corinto. E é o que nós vamos ouvir hoje, uma pequena parte disso. Paulo que vai dizer que uma vez que nós fomos batizados, uma vez que nós, vamos dizer, aceitamos Cristo, nós temos uma vida nova, somos novas criaturas, não podemos ficar olhando para o passado ou olhando essas divisões, essas coisas terríveis na comunidade. Então, Paulo, nessa carta, ele vai dizer à comunidade cristã, agora nós somos pessoas novas, entende? Por quê? Porque Cristo morreu por nós e nós também morremos com Cristo. Então, o homem velho desapareceu, somos novas pessoas. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o amor de Cristo nos impele ao pensarmos que um só morreu por todos e que todos, portanto, morreram. Cristo morreu por todos, para que os vivos deixem de viver para si próprios, mas vivam para aquele que morreu e ressuscitou por eles. Assim, daqui em diante, já não conhecemos ninguém segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, agora já não. O conhecemos assim. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, tudo foi renovado. Palavra do Senhor. O evangelho desse domingo é o evangelho de São Marcos. Como eu disse no início, a primeira leitura do livro de Job é uma preparação, praticamente, para este evangelho. É um evangelho muito bonito. E esse evangelho foi escrito por Marcos durante a perseguição, a grande perseguição. Então havia muito sofrimento, muita, vamos dizer, ansiedade nas comunidades cristãs. Foi o imperador Nero que fez isso, entende? E nós sabemos que foi nesse tempo que Pedro e Paulo foram martirizados em Roma. Então, esse evangelho é o evangelho que São Marcos vai escrever para dar às comunidades cristãs uma esperança, mostrar às comunidades cristãs que Deus está sempre presente, que Deus não abandonou a sua igreja, que Deus, apesar das dificuldades, dos problemas, Deus, Ele é aquele que dirige a sua igreja. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Passemos à outra margem do lago.
Eles deixaram a multidão e levaram Jesus consigo na barca em que estava sentado. Iam com ele outras embarcações. Levantou-se então uma grande tormenta, e as ondas eram tão altas que enchiam a barca de água. Jesus, à popa, dormia com a cabeça numa almofada. Eles acordaram-no e disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? Jesus levantou-se, falou ao vento imperiosamente e disse ao mar: Cala-te e está quieto. O vento cessou e fez-se grande bonança. Depois disse aos discípulos: Por que estáis tão assustados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram cheios de temor e diziam uns aos outros: Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Como acabaram de ver, a relação entre esta leitura do Evangelho de Marcos com a primeira leitura do livro de Job. O livro de Job mostra a Deus que ele controla o mar, ele controla toda a criação, toda a terra. E nessa leitura de hoje, agora que acabamos de ouvir, Jesus, primeiramente, está cansado. Ele está provavelmente em Cafarnaum, e depois ele vai dizer aos discípulos: Olha, vamos entrar no barco e atravessar para o outro lado do mar da Galileia, que não é mar, é um lago de 12 quilômetros por 21 quilômetros. É um lago pequeno. Então, entram no barco, já está bem a tardezinha, está escurecendo, entende? Lembrem-se que os discípulos, os apóstolos, eram pescadores profissionais. Eles conheciam aquele lago. E então, eles saem com Jesus para levar do outro lado do lago. Por que do outro lado do lago? Porque do outro lado era uma região chamada Decápolis, ou as 10 cidades. Era uma região que não estava debaixo do controle dos judeus, mas era uma região de pagãos. Quer dizer, Jesus não se contenta em ficar só no seu território. Ele atravessa o lago para levar a palavra de Deus para o mundo pagão. Para nós é uma lição que a igreja não pode ficar fechada em si mesma. A igreja tem que ser missionária. Mas durante a viagem, o interessante é isto: começa uma tormenta, já está de noite. Eu me lembro que uma vez eu estava lá no Mar da Galileia e de repente o mar é calmo, não tem ondas quase. É um lago, um grande lago. Mas de repente bateu um vento e realmente as ondas altas e fortes. Quer dizer, então, o que acontece? Durante a noite, começa aquele vento, as ondas, o vento muito forte, e os apóstolos, os discípulos, estão desesperados, porque a água está entrando no barco. E eles estão com medo que vão afundar, que o barco vai afundar. E Jesus dorme tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. Primeiramente, Jesus estava cansado. Mas é claro que Jesus sabia do que estava acontecendo. Então, o que vão fazer os apóstolos, os discípulos? Chamar a Jesus: Mestre, 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 não te importa que nós pereçamos, que vamos morrer todos? Então Jesus faz a sua catequese, a sua pregação aos discípulos, ficando de pé e dizendo ao vento: Cala-te, e ao mar: Pare. E então diz, houve uma grande bonança. Mas os discípulos, quando veem isso, eles se assustam, porque quem é esse homem? Entende? Eles tinham visto milagres de Jesus antes, mas para eles, Jesus ainda era um homem. Mas agora, quem é este homem? Quem é este homem
que diz ao mar e que comanda o vento. Para os discípulos, é para lembrar a eles que Jesus não é um simples homem. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é Deus. E é Deus por quê? Porque Ele controla a natureza. Ele foi o Criador de todo o universo. E Ele tem o poder de mandar na natureza. Mas Jesus, em vez de acalmar os discípulos, Ele vai dizer, entende? Que é isso? O que é isso? Vocês estão tão assustados, entende? Vocês não têm fé? Vocês ainda não têm fé? Quer dizer, eles viram os milagres, mas quando Jesus está dormindo, eles pensam que Jesus não está preocupado com eles. É como a primeira leitura de Job, quando ele está doente, perdeu tudo, ele pergunta, entende, a Deus, onde é que você está? Mas Jesus está sempre presente na vida. E esse evangelho, como disse, foi escrito, entende, durante a perseguição. Para os cristãos era um tempo muito difícil e eles tinham a sensação de que o barco da igreja estava para afundar, para ir ao fundo. Então Marcos vai escrever esse evangelho para contar a eles esta passagem e mostrar aos cristãos, não se preocupem, Deus não dorme, Jesus não dorme, a igreja pertence a Ele, nós pertencemos a Deus. Por isso, não fiquem preocupados, porque Deus sabe o que está passando. E é interessante também ver neste evangelho como Jesus, entende, quando ele está dormindo e ele se levanta, entende, ele mostra aos discípulos que ele não dorme, ele está presente na nossa vida. Meus irmãos, quantas vezes, primeiramente, na nossa vida pessoal, quantas vezes nós temos esta sensação? Quando enfrentamos uma dificuldade, quando enfrentamos uma doença, enfrentamos problemas, a reação que nós temos foi a reação de Jó. Primeiro, onde está Deus? Ou dos discípulos, entende? Jesus está dormindo, ele não se importa conosco. Claro que ele está ao nosso lado, claro que ele sabe o que está passando. E então, nós temos que ter fé, colocar-nos nas mãos de Deus e saber que Deus, Ele comanda a nossa vida, Ele comanda a história. Durante esses tempos tão difíceis, agora da pandemia, entende? O mundo inteiro se sentia, vamos dizer, independente, não precisávamos de Deus. Por quê? O mundo tinha muita riqueza, muito progresso, entende? E de repente vem um vírus e todos ficam desesperados. Por quê? Porque abala o mundo inteiro. E a impressão de muita gente foi: onde está Deus? Onde está Deus? Muita gente, meus irmãos, nesta vida, se esquecem de Deus. Não se lembram de Deus. Só se lembram de Deus quando eles precisam de Deus. Daí gritam: onde que está Deus? Gritam, entende? Mas não se lembram de que Deus deve estar na vida deles. Santo Agostinho, que tem umas palavras muito bonitas, ele diz: se o barco está afundando, desperta a Jesus no teu coração. Exatamente, quando nós sentimos que a nossa vida está sendo desfeita, que estamos afundando na vida, entende? Devemos despertar ao Jesus que nós deixamos dormir no nosso coração, que nos esquecemos dele. Então, é uma forma muito bonita de Santo Agostinho dizer às pessoas: não se esqueçam de Deus. Deus está sempre presente. Vocês é que se esquecem de Deus. Deus não se esquece de nós. Mas esse evangelho também é muito bonito, porque nos faz lembrar
que a igreja, com todas as dificuldades que passamos hoje, entende? E nós sabemos problemas da igreja aqui na América, no mundo inteiro. Às vezes as pessoas ficam preocupadas. O que vai acontecer com a igreja? Nada. Deus é aquele que controla o mundo, é aquele que controla a sua igreja. A igreja pertence a Deus. Tem uma passagem muito bonita que eu li e gostei muito, que no dia 27 de março de 2020, com a pandemia, o Papa Francisco, ele foi na Praça de São Pedro para a audiência. E essa audiência normalmente atrai milhares e milhares de pessoas. Nesse dia, a Praça de São Pedro estava vazia, porque não se podiam congregar. Uma pequena chuva, à tarde, e o Papa Francisco sozinho lá na praça. E ele então lembra o mundo todo o que é a história. Como nós pensamos que temos tanto poder e de repente vemos o mundo inteiro praticamente sem saber o que fazer. Graças a Deus, tudo está mudando, porque Deus está presente. Os homens lutaram e descobriram a vacina. A vacina está sendo aplicada no mundo todo. Mas essa visão do Papa Francisco, sozinho na Praça de São Pedro, entende? Todo mundo fechado nas suas casas, o terror desse vírus, entende? É uma mostra de que realmente, meus irmãos, o mundo pode ter muito poder, muita tecnologia, muito dinheiro, mas realmente tudo isso não serve de nada, porque tudo pode acabar num piscar dos olhos, meus irmãos. É um alerta para que o mundo todo caminhe junto, porque este mundo pertence a todos nós. Nós temos que solucionar os problemas, lutar pelos problemas. Não é somente, vamos dizer, os ricos, os países ricos. Não, porque os países pobres também agora, mesmo com a pandemia, outras variações da pandemia estão surgindo, e então agora descobriram que temos que procurar vacinar todo mundo. Para quê? É a nossa salvação. Meus irmãos, todos nós estamos no mesmo barco. A tempestade pode vir e podemos pensar que o barco está para afundar, mas o barco não vai afundar, porque Deus é que olha por todos nós. Mas nós temos uma grande responsabilidade. Eu sempre digo às pessoas, quando as pessoas têm problemas na vida, eu sempre digo para as pessoas, olha, Deus nos dá duas pernas, mas somos nós que temos que caminhar. Nós temos a força, a capacidade de resolver tantos problemas na nossa vida particular e também na sociedade. Nós temos as duas pernas dadas por Deus, mas nós é que devemos caminhar. E Deus nos ajuda, porque Deus nunca dorme. Deus está sempre ao nosso lado. Jesus morreu por todos nós. Ele mostrou o grande amor que Ele tem por todos nós. E por isso, meus irmãos, Jesus nunca nos abandona. Vamos dar graças a Deus pela fé que nós recebemos. E vamos pedir a Deus que aumente a nossa fé. Vamos sempre levar conosco no nosso coração. Não, Jesus não pode dormir. Jesus tem que estar acordado na nossa vida. Temos sempre que levar Deus conosco, levar Jesus presente na nossa vida e não lembrar-se de Deus somente nas horas de grande tragédia. Meus irmãos, então fizemos a nossa meditação, preparação para a missa do domingo. Lembrem-se que esse domingo é Dia dos Pais. Então, quero desejar a todos os pais muitas alegrias, muitas felicidades. Lembre-se sempre que o melhor presente que nós podemos dar ao nosso pai é fazer com que eles sintam orgulho dos filhos
que têm. Então, procurem levar essa mensagem que nós ouvimos nas leituras a outras pessoas. Lembrar as pessoas que olhem o canal do YouTube, da internet, mesmo que se não vão para a igreja, pelo menos eles vão aprender e vão ter uma lição, uma mensagem que eles podem levar no seu coração. Por isso, meus irmãos, vamos nos despedindo por aqui. Quero desejar a todos uma boa semana. Que Deus os proteja, que Deus os abençoe. E lembrem-se sempre, Deus jamais abandona os seus filhos.